Bom, boa tarde a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Nicole. Eu me formei em BCC no ano passado e hoje em dia eu estou no meu primeiro ano de mestrado. E hoje eu vou falar com vocês sobre o LangChain, que é um framework que tem crescido bastante nos últimos tempos. E eu espero que no final dessa apresentação vocês consigam entender um pouquinho do porquê isso aconteceu. Então, primeiro de tudo, vamos começar fazendo uma breve introdução sobre o que é o LangChain. O LangChain ele é um framework de código aberto que permite a criação de diversas aplicações que envolvem os LLMs. Então, esse framework ele foi criado em 2022 pelo Harrison Chase, mas teve um crescimento maior em junho de 2023. O crescimento foi tanto que ele acabou se tornando o projeto de código aberto que mais crescia no GitHub, e com esse crescimento exponencial, ele acabou ajudando a tornar a IA generativa mais acessível para mais pessoas. O LangChain está tanto disponível em Python quanto em Java, e ele acaba possibilitando a integração das aplicações que envolvem os LLMs com fontes externas de dados. Então, mesmo que os LLMs sejam muito poderosos, eles ainda assim têm suas limitações. Então, por exemplo, a questão das alucinações, quando eles inventam informações que não existem, ou, por exemplo, as restrições causadas por causa do seu período de treinamento. E aí o LangChain acaba ajudando nisso, porque ele consegue ligar os LLMs com essas fontes externas de dados. O LangChain ele também oferece uma abordagem modular, então, por causa desses módulos, você pode usar diferentes LLMs para fazer diferentes tarefas. Então, você pode escolher o que melhor funciona para resolver uma tarefa específica. E também por causa dessa abordagem modular, tem uma maior facilidade em você comparar diferentes prompts e diferentes modelos para diferentes tarefas. Aí um pouco sobre as integrações que o LinkedIn oferece, existem tarefas que vão fazer parte da sua aplicação que podem precisar de informações que o LLM não vai ter. Então, pode ser informações contextuais específicas, por exemplo, como uma documentação interna de alguma empresa ou um conhecimento de domínio que o LLM sozinho não tem. E aí, para esses modelos terem acesso a essas informações, eles precisam estar conectados a fontes externas de dados de alguma maneira. Então, isso pode ser feito através de APIs, por exemplo, ou de outras formas. E essas integrações elas podem ser feitas manualmente, mas o LinkedIn acaba ajudando, facilitando o processo para que seja mais intuitivo também. Além de também facilitar a comparação dos resultados que você pode ter ali com diferentes componentes, por exemplo. Então, como funciona? O LangChain, ele nada mais é do que uma biblioteca de abstrações. Então, ele vai ter vários componentes que são modulares. Então, por exemplo, vão ser funções, classes, entre outros. E esses componentes modulares vão servir como blocos de construção que você pode usar para criar o seu programa que envolve IA generativa. E aí, esses componentes modulares, eles podem ser encadeados para, enfim, criar a sua aplicação. E por ser componentes modulares que podem ser reutilizados, ajuda bastante também a minimizar a quantidade de código que vai ser necessária para criar a sua aplicação. Falando um pouquinho aqui sobre uma das partes que o LinkedIn oferece, uma delas é o LinkedIn Hub, que é basicamente uma parte do LinkedIn que vai oferecer uma coleção de prompts que podem ser usadas para diversas funcionalidades. Então, você pode ir lá e escolher quais prompts vão ser mais adequados para o que você precisa. Além disso, o LinkedIn Hub também oferece um playground para prompts, então você pode ir lá e testar se o prompt funciona para o que você precisa. E também ele é composto basicamente de contribuições da comunidade. Então, assim como existem esses prompts que foram colocados lá por outras pessoas, você pode criar os seus prompts e deixar lá para que outras pessoas usem. Eu vou mostrar rapidinho aqui a interface do LinkedIn Hub. É uma interface bem simples aqui, então você pode procurar aqui pelo prompt que vai atingir as suas necessidades, ou você pode escolher os use cases aqui do lado para determinar qual prompt vai ser mais legal, porque você precisa. Então, por exemplo, se você quiser fazer perguntas e respostas a partir de documentos, você pode selecionar essa opção aqui e escolher um prompt que faça sentido ali. E aqui a gente pode ver, basicamente, o que o prompt vai falar para o modelo. Nesse caso, ele está falando para o modelo que ele é um assistente para a tarefa de pergunta e resposta, que ele deve usar os seguintes pedaços de contexto que foram recuperados para responder a pergunta. E aí essas informações vão ser recuperadas depois e substituídas nesse prompt quando de fato tiver essas informações. E aí, para usar esse prompt é bem simples, é só fazer uma importação desse hub e dar um pull nesse prompt que foi escolhido. E aí, como eu comentei, também é possível alterar esse prompt dentro de um playground. Então, a gente pode fazer alterações aqui
para adequar às suas necessidades, e também preencher esses valores aqui, né, então aqui seria o valor da questão e o valor do contexto, para testar como o modelo, que você pode escolher por aqui também, qual modelo vai ser utilizado, como esse modelo se sai utilizando esse prompt com certas entradas. E aí fica bem mais interessante você ver se funciona realmente para o que você precisa. Agora falando um pouco mais sobre os componentes do LangChain em si, primeiro de tudo, a parte mais importante é a parte dos modelos. Então, eles vão ser a base de qualquer aplicação que você for criar envolvendo LLMs. E esses modelos são basicamente blocos que vão interagir com os modelos de fato. Então, existem dois tipos que o LangChain oferece. Um deles são os LLMs e o outro são os chat models. E esses diferentes tipos de modelos, eles se diferenciam pelos tipos de entradas e saídas. Então, enquanto em um LLM a gente vai ter a entrada, vai ser uma string, e a saída vai ser uma string, no chat models a entrada vai ser uma lista de mensagens de chat, e a saída vai ser um tipo de mensagem que vai ser chamada AI message. E esses tipos de modelos nada mais são do que objetos que vão representar uma configuração para um modelo específico. E como são objetos, a gente pode passar parâmetros para determinar configurações do modelo, como, por exemplo, a temperatura utilizada ou o modelo que a gente quer usar. E aí a gente pode usar outros componentes do LangChain para formatar essas entradas, por exemplo, essas entradas desses diferentes tipos de modelos, e para formatar as saídas também. Então, para formatar as entradas, a gente usaria os prompt templates, e para formatar as saídas, a gente usaria os output parsers. Então, quando quer aqui um exemplo bem simples de código, utilizando o LLM, a gente pode fazer a instanciação aqui, a entrada do LLM vai ser um texto. Então, nesse caso aqui, esse texto que está colocado aqui, a gente pode chamar esse LLM através de um método chamado invoke, que a gente vai falar mais para frente sobre o que é. E aí, a resposta que a gente vai ter também vai ser uma string. No caso do chat models, a gente faz a mesmo processo de instanciação aqui do modelo, só que em vez de mandar o texto diretamente como entrada, a gente vai colocar esse texto dentro de uma mensagem, dentro do conteúdo de uma mensagem, e essa mensagem vai ficar dentro de uma lista. E é essa que vai ser a lista de mensagens de chat que vai servir como entrada para o chat model. O método é o mesmo, a gente vai usar o método invoke para chamar esse método, utilizando a lista de mensagens que a gente criou aqui em cima. E aí, ao invés de receber uma string, como acontece com os LLMs, a gente vai receber uma mensagem, um tipo de mensagem, que é o AI message, e o conteúdo dessa mensagem vai ser, de fato, o que o modelo gerou. E aí existem diferentes tipos de mensagens, como eu comentei agora há pouco, mas independente do tipo, toda mensagem vai ter dois atributos importantes. Um deles é o role, que vai especificar quem que está mandando a mensagem, então esse role ele pode ser human, AI ou system, e para diferentes tipos de roles vão ter diferentes tipos de mensagens. Já o content, ele vai descrever o que está sendo dito na mensagem. Então, esse content ele pode ser uma string ou pode ser uma lista de dicionários, por exemplo. E aí, sobre os tipos de fato de mensagem, a gente tem a Human Message, que vai ser, de fato, quem vai representar a mensagem do usuário. A AI Message vai representar uma mensagem do modelo, então é o texto que o modelo vai gerar. A System Message, ela é uma mensagem do sistema, então ela vai dizer como o modelo deve se comportar. E aí tem outros tipos, que é um deles é o Function Message, que vai representar o resultado de uma chamada de função, e a Tool Message, que vai representar o resultado de uma chamada de tool. Essa questão das tools a gente vai ver mais para frente também o que significa. Então aqui tem um exemplo bem simples também, a gente tem aqui uma mensagem system, que vai dizer para a gente que ele é um assistente, vai dizer para o LLM que ele é um assistente prestativo, então ele está dizendo como o modelo deve se comportar. Uma mensagem do tipo human, que vai ser a entrada do usuário, e uma mensagem do tipo AI, que vai ser a resposta do modelo de fato. E é isso em formato de código, como eu comentei, tudo isso é colocado dentro de uma lista de mensagens. E aqui, por exemplo, tem uma system message, que vai dizer que o LLM é um assistente prestativo, e uma human message, que é o conteúdo, que é a entrada que o usuário colocou e que vai ser enviada para o modelo, para que ele devolva uma AI message com o conteúdo que ele gerou. Agora falando um pouquinho sobre os prompt templates, basicamente eles são receitas que podem ser usadas para criar prompts que vão ser enviados para os LLMs. Então esses prompt templates eles já englobam uma lógica necessária para transformar uma entrada em um prompt completamente formatado que vai servir como entrada para o LLM.
Então, em um cenário de RAG, por exemplo, em que a gente busca, um contexto necessário para responder uma pergunta do usuário, a gente pode utilizar esse prompt templates para juntar a instrução do modelo com a entrada do usuário, que vai ser, capturada depois, né, e o contexto também, que vai ser capturado no momento posterior. Então, tudo isso é colocado dentro desse prompt template para depois ser enviado para o modelo. E aí um template ele pode ter instruções, por exemplo, e também exemplos. O LangChain ele tem uma parte bem interessante que é a parte de seleção de exemplos. Então, você pode utilizar essa ideia que o LangChain implementa para selecionar a quantidade de exemplos que vão ter no seu prompt, para que ele não extrapole o tamanho permitido, então não extrapole a janela de contexto do LLM, e também você pode utilizar essa ideia para selecionar os exemplos que mais são similares com a entrada do usuário. Então, é algo bem interessante de se usar também. E aqui tem um esqueminha bem simples, basicamente o template, no geral, ele vai ser uma string, então as instruções para o modelo vão ser a parte fixa do template, vamos dizer, e o contexto, que vai ser capturado posteriormente, e a entrada do usuário, que também é algo que o usuário vai inserir depois, vão ser as variáveis substituíveis, que vão ser colocadas depois dentro desse template no formato de string, para que aí sim ele possa ser enviado para o LLM. Então, aqui tem um exemplo simplesinho de código. A gente tem um template inicial, onde a gente vai ter uma instrução simples para o modelo, falando para ele responder a pergunta do usuário utilizando o contexto fornecido. Essas duas variáveis aqui vão ser as variáveis substituíveis. E aí, para criar esse prompt template, a gente pode utilizar o prompt template e passar esses nomes das variáveis que vão ser preenchidas posteriormente. E o template que a gente vai utilizar, que foi esse que a gente criou aqui. E aí, para preencher essas variáveis, o contexto e a pergunta nesse caso aqui, a gente pode utilizar esse método format e passar os valores tanto do contexto quanto da pergunta. Agora, uma outra coisa importante também é a linguagem de expressão do LangChain, que é a chamada LCL, que permite a criação de chains. Então, não só permite a criação de chains, mas na verdade simplifica bastante o processo também. Além de oferecer uma integração com o LangSmith e com o LangServe. O LangServe ele é utilizado para fazer a implementação da aplicação que você criar, utilizando o LangChain, e o LangSmith ele é utilizado para monitorar essa aplicação, para ver o que está acontecendo dentro dela. E aí uma parte muito importante dessa linguagem de expressão é o Pipe Operator, que é esse operador aqui, e é ele que vai ser responsável por passar a saída de um componente que vai servir como entrada para o próximo. Então, aqui nesse exemplo aqui, a gente pode ter uma chain, criar uma chain, que vai ter um retriever, então ele vai buscar um contexto que vai ser importante para responder uma pergunta, por exemplo. O resultado devolvido por esse retriever vai servir como entrada para esse prompt, que vai ser formatado da maneira correta, para servir como entrada para o LLM. E aí sim, ter o resultado final, quando você chamar essa chain. Então, a ideia é você passar tudo que está da esquerda para a direita. Isso pode ser feito, inclusive, com chains diferentes. Então, você pode ter uma chain que o resultado dela vai servir como entrada para a próxima chain, e depois o resultado dessa vai servir como entrada para a próxima. Então, por exemplo, se você quer usar o LLM para gerar um código em Python, mas o LLM vai devolver um texto para você, uma string para você. Então, você pode utilizar essa ideia aqui, que é a ideia de juntar um prompt com o LLM e com o output parser, que vai converter o texto devolvido pelo LLM para o código em Python, para que ele possa ser utilizado para uma próxima tarefa que precisa já do código formatado. E alguns métodos importantes que essa linguagem de expressão fornece, o primeiro deles é o invoke, que a gente já estava usando até o momento, que é utilizado para passar uma entrada e receber uma saída, então passar uma única entrada e receber uma única saída. O método batch, ele é utilizado para passar várias entradas para receber várias respostas. E o método stream, ele vai possibilitar a impressão do começo da completação que está sendo gerada pelo modelo, antes dessa completação estar 100% pronta. Então, aqui a gente tem um exemplo de como isso funciona no código. A gente pode utilizar o invoke para chamar para passar uma entrada e receber uma saída. O batch vai ser utilizado para passar várias entradas e receber várias saídas. E o stream vai ser utilizado para passar uma entrada, mas receber de volta chunks, que vão ser pedaços da completação que está sendo gerada. E aí as chains, de fato, elas são nada mais são do que sequências de chamadas. Então, pode ser chamadas a LLMs, a tools,
há componentes que vão fazer processamento de dados. Então a ideia é você encadear esses componentes para que você chegue no resultado final que você deseja. Então, para criar essas chains você pode utilizar a linguagem de expressão do LangChain, que eu comentei por último, mas tem outras maneiras. Por exemplo, você pode utilizar os construtores que o LangChain já oferece. Então, por exemplo, esse construtor aqui, ele faz a conversão de uma pergunta em linguagem natural para uma query SQL. E também podem ser utilizadas as legacy chains, ainda podem ser usadas. Essa aqui, por exemplo, ela faz perguntas e respostas em grafos. Então, qual seria a ideia da chain? A gente vai ter uma entrada quando a gente chamar essa chain. Essa entrada vai preencher esse prompt template, né, nesse caso do exemplo. Esse prompt vai servir como entrada para o LLM, que vai fornecer uma saída. E a implementação do código é bem simples, é só utilizando aquele pipe operator para juntar o componente prompt com o componente LLM. E aí, para chamar essas chains, a gente pode utilizar o método invoke e passar as informações que vão preencher o prompt nesse caso, né? Então, essa query aqui é uma variável que vai ser substituída dentro do prompt. E aí, todo esse processamento vai acontecer. Quando tem mais de uma variável, você pode passar normalmente aqui no formato de um dicionário. Aqui tem um exercício, tá? Caso alguém queira fazer, porque só para deixar um pouco mais dinâmica mesmo, é sobre os prompts. Então, aqui está dizendo para criar um prompt que instrua o modelo a gerar uma sinopse para determinado filme, a partir do seu título e do ano de lançamento. As variáveis filme e ano de lançamento serão substituídas depois da criação do prompt. E aí você pode utilizar o conceito de chain para encadear os componentes e depois imprimir a resposta do LLM. Aqui está uma solução, uma das possíveis soluções que podem ser usadas nesse caso. Então, aqui a gente está fazendo a criação do template, que vai ser utilizado como entrada do LLM posteriormente. Então, o filme e o ano de lançamento são variáveis que vão ser substituídas depois. E aí a gente vai criar esse prompt template, passando as input variables, que no caso vão ser filme e ano de lançamento. E o template utilizado é esse aqui que a gente criou. Aí depois é só criar a chain, que vai envolver tanto o prompt template quanto o LLM, e depois invocar a chain utilizando esse método, passando os valores tanto do filme quanto do ano de lançamento. Agora falando um pouco sobre os output parsers, não é novidade para ninguém que os LLMs devolvem texto. Então, os output parsers eles foram criados como classes que vão ser úteis para estruturar as respostas da maneira que seja interessante para o usuário. Então, a ideia é transformar a saída do modelo no formato que vai ser necessário para a próxima tarefa. Então, a saída do modelo ela pode ser transformada em diversos tipos de formatos. Então, pode ser transformada em Pydantic, em XML, em JSON. Inclusive, você pode também transformar uma chat message para string. E existem dois métodos importantes que são utilizados com esses output parsers. Um deles é o getFormatInstructions, que vai retornar uma string com as instruções para formatação, e o parse, que vai fazer a conversão da string para o formato esperado. Então, a ideia de usar os output parsers é ter uma saída do modelo que vai estar no formato de texto. Esse texto vai ser passado para o output parser, que vai devolver o texto formatado no formato que foi escolhido. Como eu falei, isso pode ser feito através de uma chain, onde a gente vai ter um prompt que vai incentivar o LLM a fazer algo, no caso seria provavelmente incentivar o LLM a criar um código, por exemplo, só que ele vai devolver um texto, e esse texto vai ser passado para o output parser para que ele realmente transforme esse código no formato correto. Então, aqui no formato de código, a gente tem um exemplo de como isso funcionaria, no caso aqui, primeiro fazendo a instanciação do modelo, depois criando uma classe, utilizando Pydantic, para determinar os formatos que vão ser necessários para as strings, ou para as variáveis. Então, no caso aqui, seria uma classe que define um livro, e aí o título vai ser uma string e o preço vai ser um float. Depois aqui a gente está definindo uma query que vai ser utilizada para perguntar ao modelo essa questão. Então, no caso, qual seria o filme mais famoso, o livro mais famoso de George R. R. Martin e o preço desse livro. E aqui a gente está definindo o parser, no caso, esse vai ser um parser que vai transformar a resposta em JSON, utilizando essa estrutura que a gente definiu aqui, no caso seria esse book, né, essa classe book que a gente definiu ali em cima.
Depois é necessário criar um prompt template que vai pedir para responder a pergunta do usuário, pedir para o modelo responder a pergunta do usuário e utilizar essas instruções de formatação que vão ser preenchidas depois, assim como a query do usuário, que também vai ser preenchida quando o usuário de fato inserir alguma coisa. As input variables vão ser basicamente a query, e as partial variables vão ser as instruções de formatação que vão ser pegas através desse método que eu comentei aqui, o getFormatInstructions. E elas são partial variables porque elas vão ser pegas antes de ter a entrada do usuário. Então, são utilizadas para quando você vai conseguir uma informação antes de outra. Então, é esse o caso que está acontecendo aqui. E aí, por fim, a gente tem a criação da chain, que vai envolver o prompt, o modelo e o output parser. E aí, a gente pode chamar essa chain com o método invoke, passando essa query que a gente criou aqui inicialmente, fazendo uma pergunta para o LLM, que vai devolver um texto, e aí, automaticamente, nossa chain já vai devolver esse texto formatado no formato que a gente pediu e com essas especificidades aqui que a gente declarou também. Agora falando um pouco mais sobre os componentes que têm um pouco mais de relacionamento com o RAG, com essa ideia de buscar um contexto para responder uma pergunta do usuário, um contexto que o LLM não tem, a gente pode utilizar os document loaders para carregar dados a partir de diferentes fontes no formato de documents, que vão ser objetos utilizados pelo LangChain. Então, o document, ele nada mais é do que uma conjunção do texto, então o conteúdo que vai estar nesse document e os metadados, que vão fazer parte dele também. E esses documents, eles podem ser extraídos de diversos formatos de fontes. Então, seja CSV, seja um diretório, HTML, JSON, PDF, entre outros. Acho que um dos grandes pontos fortes do LangChain é a quantidade de integrações que ele oferece. Então, por exemplo, tem integração com Archive, com o YouTube, com o Twitter, entre outros. Assim, se vocês entrarem na página de integrações do LangChain, especificamente para essa parte dos document loaders, vocês vão ver que tem muita mesmo. Assim. E aí, isso pode ser feito através da importação de um loader, que vai ser utilizado para carregar um arquivo do seu, da sua preferência, e depois utilizar esse método load para carregar de fato esse arquivo no formato dos documents. Então, esse aqui é o formato do document, a gente vai ter o page content, que é onde vai ter de fato o conteúdo do documento, ou seja, o texto, e esse metadata, que é onde vai ter os metadados, que são importantes para os documents também. Agora, falando sobre os text splitters, que também são importantes para a aplicação do RAG, a ideia dos text splitters é utilizar eles para dividir os documentos em pedaços menores, que são os conhecidos como chunks. Então, isso é feito também para que esses documentos, quando eles forem recuperados para responder uma pergunta do usuário, eles caibam na janela de contexto do LLM e não extrapolem o tamanho do prompt que vai ser utilizado. E aí existem duas maneiras de você personalizar esses splitters. Uma delas é selecionar como o texto vai ser dividido. Então, o que vai ser utilizado, um caractere específico, outras maneiras para dividir o texto. E como o chunking é medido, então o tamanho que o chunking vai ter, o tamanho que esse pedaço de texto vai ter. E existem diferentes tipos de text splitters, eu trouxe 4 aqui, mas existem vários. Um deles é o recursive, que ele vai tentar manter pedaços de texto que são relacionados entre si, próximos. O code ele vai se basear em características específicas de linguagem de programações para dividir o texto. O token ele vai dividir o texto em tokens, basicamente. E o caractere ele vai dividir o texto a partir de um caractere que é escolhido pelo usuário. Então, nesse caso aqui do código, a gente tem o Recursive Character Splitter, mas ele vai fazer essa divisão baseando-se na linguagem Python e nas características dela. Aqui, esse é o tamanho do chunk que foi escolhido, no caso aqui é 50, e o chunk overlap vai determinar a sobreposição que os chunks podem ter. Uma outra coisa interessante que o LangChain acaba oferecendo são os modelos de embeddings. Então, esses modelos, eles são conhecidos por criar vetores que vão representar pedaços de textos. Então, a partir dessa criação desses vetores, é possível representar esses textos em um espaço vetorial n-dimensional. E a ideia é que se esses textos são semelhantes, eles devem estar próximos nesse espaço n-dimensional. Então, os vetores devem estar próximos. Então, a ideia é ter documentos que vão ser passados por esse modelo de embedding. Esse modelo de embedding vai gerar diferentes vetores que vão ser representados dentro desse espaço vetorial n-dimensional. E aí,
aqui que a gente vai poder extrair essa ideia de que textos similares vão ficar próximos uns dos outros. E aí no LangChain a gente tem esses modelos de embeddings e eles têm 2 métodos. Você pode utilizar esses modelos para gerar embeddings a partir dos documentos. A partir de documentos, então, vai ter mais de uma entrada, esse método vai receber vários textos, então utilizando esse embed documents aqui. Ou você pode utilizar esse embed query que vai passar só um texto. Então vai receber um único texto e vai devolver um vetor de embeddings, né? Uma outra coisa importante são os vector stores, as vector stores, e são essenciais para esse processo de busca por informações que são relevantes. Então, primeiro de tudo, os textos eles são transformados em embeddings, depois são armazenados em uma vector store. Então, para responder uma pergunta, primeiro precisa transformar uma pergunta em embedding e buscar por vetores que são similares a esse da pergunta. Então, as vector stores elas vão ser responsáveis tanto pelo armazenamento dos vetores, quanto pela busca dos vetores que são similares a esse vetor que foi gerado para entrada, né, para query. Então, a ideia das vector stores é carregar dados de uma fonte, aí depois dividir esses dados, né, a partir dos splitters, transformar esses dados em embeddings e armazenar na vector store. E aqui no formato de código, a gente pode ver aqui que esses documentos estão sendo carregados nessa linha aqui, estão sendo divididos nessa segunda, na verdade, nessa terceira, utilizando esse método aqui, que é o split documents. E aqui está sendo utilizado a vector store chroma, e a partir desse método aqui, a gente pode passar os documentos que vão ser armazenados e o modelo de embeddings que vai ser utilizado. Aí, quando a gente tem uma query que o usuário vai colocar e a gente quer achar conteúdos que vão ser similares semânticamente a essa query, a gente pode utilizar o método de similarity search, que vai buscar por vetores, por textos que vão ser similares a essa query de entrada do usuário. Agora, falando sobre os retrievers, eles são responsáveis por retornar documentos a partir de uma entrada. Então, diferente das vector stores, eles não precisam ser capazes de armazenar esses documentos. Eles só fazem a busca por esses documentos que vão ser relevantes para responder uma pergunta, por exemplo. Inclusive, você pode usar as vector stores como retrievers, que vai funcionar também. Então, a ideia é que esses retrievers eles vão receber uma string e devolver uma lista de documentos que vão ser relevantes para responder aquela entrada, por exemplo. Então, a gente tem uma entrada, essa entrada vai ser transformada em embedding. Esse embedding vai ser procurado vai ser utilizado para procurar documentos que são semelhantes a ele dentro dessa vector store. E a vector store vai retornar esses textos, esses documentos que são similares a essa entrada inicial e que vão ser úteis para responder essa pergunta aqui.